Nascido William Scott. Elam, em 13 de novembro de 1920, em Miami, Arizona, Jack Elam se tornaria um dos atores de personagens mais distintos e memoráveis de Hollywood. Mesmo em sua juventude, Elam demonstrou uma forte paixão pela atuação e pela narrativa, características que moldariam sua prolífica trajetória de décadas no cinema e na televisão. Após servir na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, um período que lhe incutiu um profundo senso de resiliência e disciplina, ele decidiu perseguir suas ambições teatrais, estudando atuação na Universidade do Sul da Califórnia. Quando entrou em cena em Hollywood, suas características físicas incomuns, principalmente seu famoso olho desalinhado, o diferenciaram imediatamente de seus pares. Em vez de encarar essa peculiaridade visual como um obstáculo, o ator a abraçou como a essência de sua identidade na tela. Ele usou sua aparência única para projetar uma aura naturalmente excêntrica e intimidadora, que rapidamente se tornou sua marca registrada no cinema. Ao longo de uma extensa carreira que durou mais de 50 anos, Elam acumulou créditos em mais de 200 projetos para televisão e cinema. Ele ganhou renome especial por suas contribuições ao gênero western, que se encaixava perfeitamente em seu jeito rústico, estatura imponente e aparência incomum. Filmes clássicos como A Noite do Urso, 1966, Era uma Vez no Oeste, 1968, e Apoie o Xerife Local, 1969, consolidaram seu status como o vilão definitivo do cinema. No entanto, o público era cativado por mais do que apenas sua habilidade em interpretar o antagonista. Elam frequentemente infundia seus personagens rudes com uma mistura singular de humor negro e humanidade sutil, garantindo que deixasse uma impressão duradoura em cada narrativa da qual participava. Para além dos cenários poeirentos dos filmes de faroeste, Elam demonstrou uma impressionante versatilidade como ator, transitando com facilidade por diversos gêneros de entretenimento. Ele assumiu papéis em filmes dramáticos, comédias leves e filmes familiares edificantes, comprovando que suas capacidades artísticas iam muito além de meros estereótipos. Suas frequentes colaborações com os cineastas e atores mais lendários da época destacaram seu profundo profissionalismo e o imenso respeito que inspirava na indústria. Elam era igualmente onipresente na telinha, garantindo papéis em programas de televisão icônicos como Gunsmoke, Bonanza, The Twilight Zone e The Lone Ranger, gravando seu nome para sempre na cultura pop americana. Entre 1974 e 1975, ele interpretou Zack Wheeler na sitcom da ABC, The Texas Wheelers, uma breve, porém memorável, incursão na comédia. Neste programa, Elam interpretou um patriarca ranzinza e ausente por muito tempo, que inesperadamente retorna à vida de seus filhos após o falecimento da mãe deles. A narrativa focava nos métodos pouco ortodoxos de Zack para criar 4 filhos que ele mal reconhecia, proporcionando a Elam uma plataforma privilegiada para demonstrar tanto seu impecável timing cômico quanto seu talento para retratar um homem profundamente falho com uma inesperada abundância de coração. Embora a sitcom tenha terminado após apenas 8 episódios, ela permanece historicamente significativa por ter reunido o ator veterano com talentos em ascensão como Gary Busey e Mark Hamill, este último que logo alcançaria o estrelato mundial como Luke Skywalker em Star Wars. Apesar de The Texas Wheelers ter sofrido com baixa audiência e um cancelamento precoce, os críticos elogiaram a atuação de Elam. Eles destacaram que sua energia excêntrica em cena e seu jeito despojado trouxeram uma dimensão maravilhosamente única ao formato tradicional de sitcom familiar. Ao continuar a explorar papéis televisivos não convencionais, Elam demonstrou um claro desejo de se libertar dos moldes vilanescos e sombrios dos filmes de faroeste que dominaram seus primeiros anos. Em 1979, ele aceitou o papel surpreendente do monstro de Frankenstein na série de comédia da CBS Struck by Lightning. Esta comédia peculiar gira em torno de um cientista que descobre ser descendente do infame Dr. Frankenstein.
E por meio de vários contratempos cômicos, acaba vivendo com a criatura lendária. Com seu charme peculiar e traços faciais distintos, Elam era perfeito para um papel tão bizarro, misturando com maestria o humor leve com o absurdo de interpretar um ícone clássico do terror em um contexto de sitcom. Infelizmente, o programa não conseguiu atrair público, resultando em seu cancelamento após apenas 3 exibições e deixando 8 episódios inéditos nos Estados Unidos. Curiosamente, a série completa, com 11 episódios, acabou sendo exibida no Reino Unido em 1980, dando aos telespectadores britânicos a oportunidade de testemunhar a performance cômica peculiar e encantadora da Elam, que permanece até hoje como uma anomalia fascinante em sua extensa filmografia. Na década de 1990, Elam continuou a conseguir papéis que destacavam sua versatilidade. Ele fez uma participação especial como Rick Peterson em um episódio da primeira temporada da sitcom familiar de grande sucesso Home Improvement. Esse episódio específico, intitulado Birds of a Feather Flock to Taylor, primeira temporada, episódio 20, permitiu que Elam atuasse ao lado de outro titã do cinema, Ernest Borgnine. A trama girava em torno desses indivíduos peculiares e seus encontros divertidos com a família de Tim Allen na tela, servindo como um lembrete delicioso para os espectadores de que o timing cômico de Elam continuava incrivelmente afiado. Para os fãs que o associavam principalmente a foras da lei perigosos em filmes de faroeste clássicos, vê-lo arrancar risadas em uma sitcom contemporânea ilustrou perfeitamente a amplitude surpreendente de seu repertório como ator. No cinema, Elam consolidou ainda mais seu talento para o humor excêntrico ao interpretar o Dr. Nicholas Van Helsing, um proctologista autoproclamado maluco na comédia de ação de grande sucesso de 1981, The Cannonball Run. Dirigido por Hal Needham, o filme contava com um elenco incrível, incluindo Burt Reynolds, Dom DeLuise e Farrah Fawcett. A trama narra uma caótica corrida automobilística que atravessa o país, repleta de personagens extravagantes e piadas pastelão. A atuação de Elam como o médico excêntrico se destacou como um dos momentos mais maravilhosamente estranhos do filme, comprovando seu talento para transformar um papel coadjuvante menor em algo verdadeiramente inesquecível. Sua performance foi tão universalmente aclamada que ele reprisou o personagem 3 anos depois, na sequência de 1984, Cannonball Run 2, mais uma vez encantando o público com suas palhaçadas imprevisíveis e expressões de olhar arregalado. Em 1986, Elam participou de The Aurora Encounter, um filme frequentemente classificado como um faroeste bizarro devido à sua estranha mistura de elementos de ficção científica e temas tradicionais do gênero. Ele interpretou Charlie Hankins, o excêntrico bêbado local cujas travessuras contribuíram para a atmosfera peculiar do filme. Foi durante a produção deste filme que Elam forjou uma das conexões pessoais mais profundas de toda a sua vida. No set de filmagem, ele conheceu Mickey Hayes, um menino de 11 anos do Texas que vivia com progeria, uma rara condição genética que causa envelhecimento acelerado. Apesar das enormes diferenças de idade e origem, Elam e Hayes desenvolveram um laço verdadeiramente notável. A profunda amizade entre eles foi posteriormente documentada no filme de 1987, I Am Not a Freak, que ilustra o imenso carinho que tinham um pelo outro. O filme mostrou que a compaixão e o afeto de Elam fora das telas brilhavam tanto quanto seu carisma diante delas. Segundo uma citação bastante difundida, embora talvez apócrifa, Elam teria dito: "Sabe, conheci muita gente, mas nunca conheci ninguém que se aproximasse de mim como o Mickey." Essa relação comovente revelou uma faceta gentil e empática do ator, raramente vista pelos fãs de seus personagens durões. Naquele mesmo ano, Elam ampliou seu portfólio televisivo ao co-estrelar o programa de comédia Easy Street. Ele interpretou Alvin Bully Stevenson, o tio azarado da personagem de Lonnie Anderson, Ellie K. Maguire. A série girava em torno de uma situação de convivência altamente improvável, na qual a rica socialite interpretada por Anderson divide sua luxuosa mansão com seus parentes da classe trabalhadora, gerando muita tensão cômica.
O personagem adorável, porém atrapalhado de Elam, era uma fonte natural de risos. Mesmo que Easy Street tenha tido uma curta duração, a participação de Elam elevou significativamente a sitcom. Sua parceria em cena com Anderson ofereceu aos telespectadores uma dinâmica extremamente divertida entre o glamour sofisticado de Hollywood e o charme rústico e despretensioso. Em 1988, Elam fez parceria com o ícone da música country Willie Nelson no filme para televisão Where the Hell's That Gold? Estrelado por Delta Burke, o filme era uma comédia de faroeste leve, centrada em traições, personalidades extravagantes e uma caótica caça ao tesouro. Esse papel permitiu que Elam retornasse ao território familiar do faroeste, embora com o toque cômico que se tornara sua especialidade. A química natural entre ele e Nelson contribuiu enormemente para o sucesso do filme, já que ambos os atores transmitiram aos seus papéis uma energia descontraída e agradável. A extensa e distinta carreira de Elam foi oficialmente reconhecida em 1994, quando ele foi incluído no Hall da Fama dos Grandes Intérpretes do Oeste no Museu Nacional do Cowboy e da Herança do Oeste em Oklahoma City, Oklahoma. Essa prestigiosa honraria o colocou ao lado dos nomes mais reverenciados da história do cinema e da televisão de faroeste. A homenagem serviu como um tributo perfeito a um ator que não apenas se definiu por meio de performances inesquecíveis de vilões e comediantes, mas também contribuiu significativamente para o legado duradouro do gênero faroeste. Para seus fãs e colegas, a inclusão de Elam no Hall da Fama dos Grandes Intérpretes do Oeste representou um poderoso testemunho de sua versatilidade, longevidade e impacto indelével no entretenimento americano. Quando as pessoas se lembram de Jack Elam, imediatamente se lembram de seu característico olho vesgo, seu rosto marcado pelo tempo e seu talento incomparável para roubar a cena em praticamente qualquer papel em que aparecesse, seja interpretando um fora-da-lei implacável ou um hilário caipira. Nos bastidores, porém, Elam era reconhecido como um homem notavelmente sincero, que nunca hesitava em dizer o que pensava. Ele tinha opiniões fortes sobre quase todos com quem trabalhava. Um ator em particular que o irritava profundamente era Gary Cooper, a lendária estrela dos clássicos filmes de faroeste e drama de Hollywood. Gary Cooper foi amplamente celebrado como um dos maiores ícones do cinema de sua geração. Ele era famoso por sua dignidade serena, seu estilo discreto e sua capacidade de transmitir imensa força com poucas palavras. Para muitos, ele era a personificação do herói do faroeste. Mas para Jack Elam, Cooper representava quase tudo o que ele desprezava nos galãs da Era de Ouro de Hollywood. Elam acreditava firmemente que Cooper era extremamente superestimado e que sua suposta atuação natural se resumia a pouco mais do que, como Elam disse certa vez, ficar parado resmungando enquanto todos os outros faziam o trabalho pesado. Elam frequentemente compartilhava histórias pouco lisonjeiras em entrevistas ou nos sets de filmagem sobre suas experiências com Cooper. Gary Cooper nunca me impressionou, teria afirmado Elam. Ele estava sempre ali, simplesmente presente. Ele argumentou que atores de personagens dedicados se entregariam de corpo e alma a uma cena, enquanto Cooper, ao murmurar uma fala em voz baixa, receberia todos os elogios da crítica. Nunca vi genialidade. Vi um cara que se dava bem apenas por ter boa aparência com um chapéu de cowboy, observou Elam. Parte desse desprezo derivava do que Elam considerava a ética de trabalho deplorável de Cooper. Enquanto Elam trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar até mesmo os papéis menores, chegando cedo e ficando até tarde para revisar os diálogos, ele afirmava que Cooper simplesmente se acomodava em seu estrelato. Se me perguntassem quem eu achava preguiçoso, eu diria Gary Cooper sem hesitar, comentou Elam certa vez. Ele acusou o protagonista de se recusar a ensaiar, de não se esforçar criativamente e de se preocupar apenas em receber seu salário, enquanto o resto do elenco se matava de trabalhar para que a cena funcionasse. Elam também nutria fortes objeções à maneira como Cooper tratava os outros no set. Embora Cooper tivesse a reputação de ser um cavalheiro educado e reservado, Elam o via de forma diferente. As pessoas diziam que ele era um cavalheiro, observou Elam.
Talvez se você fosse um chefe de estúdio ou uma atriz bonita, mas se você fosse apenas um figurante qualquer como eu, ele não se importava com você, mal te cumprimentava, não tenho nenhum respeito por isso. Para um homem como Elam, que se orgulhava de ser acessível e amigável com todos, desde as maiores estrelas até os técnicos de palco, esse tipo de distanciamento era imperdoável. Talvez o que mais irritasse Elam fosse a forma como Cooper era idolatrado pela crítica e pelo público, mesmo quando ele considerava as atuações sem vida. Ele considerou o Oscar de Cooper por matar ou morrer um dos mais imerecidos da história do cinema. Poderiam ter colocado um índio de tabacaria naquele papel e teriam obtido a mesma atuação, zombou Elam. Mas, como era o Cooper, todos se curvaram diante dele. Nunca entendi isso. Resumindo seus sentimentos francos, Elam certa vez comparou Cooper a um papel de parede. Ele preenchia o espaço, mas você não o notava a menos que alguém o apontasse. E, no entanto, de alguma forma, ele se tornou um gigante do cinema. Para Elam, essa realidade dizia muito sobre a obsessão de Hollywood com a aparência em detrimento do talento real. Apesar das duras críticas, Elam reconheceu que Cooper tinha uma base de fãs devota e que o público ansiava por sua imagem de cowboy alto e estoico. Ele era o herói americano, com certeza, admitiu Elam, mas apenas porque as pessoas queriam acreditar nessa imagem. Ele sustentou que Cooper não era o melhor ator, nem de longe, e nem mesmo o melhor ator na maioria de seus próprios filmes, mas ele tinha a aparência certa, o que satisfazia os estúdios. No fim das contas, a antipatia de Jack Elam por Gary Cooper tinha raízes em uma frustração de longa data com a tendência de Hollywood de glorificar os galãs, enquanto ignorava os atores de personagens esforçados e dedicados que davam alma aos filmes. Para Elam, Cooper simbolizava esse desequilíbrio, a injustiça de um sistema que recompensa a aparência e o carisma em detrimento da profundidade e do esforço. E para um homem que construiu sua carreira com base em pura determinação e uma ética de trabalho inabalável, isso era algo que ele jamais poderia perdoar. Em sua vida pessoal, Jack Elam casou-se 2 vezes. Ele se casou com Jean Louise Hodgert em 1937. E o casal permaneceu junto até que ela faleceu tragicamente de câncer de cólon em 24 de janeiro de 1961. 7 meses depois, em agosto de 1961, Elam casou-se com Margaret M. Jennison. A união deles durou 42 anos, até 20 de outubro de 2003, quando Jack faleceu de insuficiência cardíaca congestiva em sua casa em Ashland, Oregon.